Bom dia! Bom dia, amado! E aí, galera? Quintou, né? Quintou, dia de adoração. Delícia, hein? É muito gostoso ir pra adoração. É muito legal. E não se esqueçam, tem que ir, tá? Até porque o evangelho de hoje vai falar do poder de Jesus Cristo, que é aquele poder transformador, o poder da fé, né? Vem com a gente, vamos falar sobre isso. Então, meu amigo, o evangelho de hoje vai falar do poder de todo mundo sabe o poder que Jesus tem. Mas nesse evangelho, não tá mostrando lá que ele vai pro pau contra o capeta, rapaz, e desce a porrada nele. É verdade, a gente tem aqui, Jesus hoje vem nos perguntar, né, se de fato a nossa fé está tão, ela é tão visível a ponto da gente saber que as pequenas coisas que acontecem na nossa vida é a ação dele, né? Então vamos lá. Amor, qual é o evangelho de hoje? Hoje o evangelho está lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. E nós vamos destacar o versículo 17, que nos diz assim: Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa em cima da outra. Tá vendo? Toda vez que a gente briga entre a gente, cara, dá ruim, as coisas caem, as coisas não dão certo. O reino de Deus é uno. O reino de Deus tem uma união. Todos nós fazemos parte do reino de Deus. E o demônio quer que a gente acredite que não existe nada disso de união, que não existe Deus, que Jesus expulsa, igual como diz no Evangelho, que algumas pessoas perguntam, né? Mas ele está expulsando os demônios amando do demônio, amando de Beelzebu, né? E Jesus fala: se você acredita nisso, meu amigo, você está acreditando na coisa errada, entendeu? Eu o expulso pela força do dedo de Deus, meu. Só que a gente não tem essa dimensão, na verdade, e a gente fica sempre pedindo sinais para Deus, que é o que o Evangelho fala hoje. Isso. A gente sempre quer um sinal de Deus para saber se aquele acontecimento que está acontecendo na sua vida é resposta divina. E a gente tem que parar com isso. Hoje o Evangelho é muito claro. As coisas que a gente faz, igual que nós falamos ontem dos mandamentos, que a gente sabe o que tem que fazer, que a gente tem uma cartilha, que Jesus vem para autenticar as leis, aquilo ali, se tudo que você faz é condizente com o que está ali, você está fazendo bem, você está fazendo amando de Deus. Isso aí. Se você está fazendo alguma coisa que não é amando de Deus, com certeza você está fazendo mal a alguém. Isso. Pode não ser agora, mas daqui a pouco você vai ver que esse mal, é um malzinho ali. Não. Esse malzinho ali, ele tem uma repercussão muito grande lá na frente. Mal é mal, ponto. Esses dias, trocando em miúdos, esses dias eu tava vendo um programa aqui em casa e tava falando sobre se você conseguiria viver sem a mentira. E aí? A mentira nada mais é do que você duvidar daquilo que é certo. A mentira você conta, né, para satisfazer uma coisa errada e não uma coisa correta, né? Então, quando você faz uma coisa errada, aí você está fazendo o quê? Amando do maligno. E quando você faz uma coisa correta, você está fazendo amando de Deus. E aí, nesse caso, que ele expulsa um demônio mudo, a pessoa começa a falar, que é o caso do evangelho de hoje, as pessoas perguntam por quem ele faz isso, né? Aí ele fala, eu tô expulsando o demônio de um cara, e o cara começa a falar. Ele vai falar o quê? Ele vai falar mal do demônio? Ele vai falar a favor de Deus? Não, ele tá ali para testemunhar que o que aconteceu com ele
depois da transformação, foi obra divina. Isso aí. Por que Jesus falava muitas vezes assim, vá, muitos dos milagres que Jesus fazia, as pessoas queriam seguir a Jesus. Uhum. Jesus falava para elas se calarem, para não falar, e sim mas as pessoas, elas se sentem tão à vontade de falar o bem, né? Que outras pessoas falam assim, por que acontece bem com aquela pessoa? Na verdade é o seguinte, eu tenho uma opinião formada quanto a isso, né? Jesus é o seguinte, Jesus é um cara, apesar de ter sido enviado, né, para poder transformar a vida das pessoas, para salvar nossas vidas, né, para poder mostrar a força de Deus, né? O Messias, né, o nosso pastor, né? Nosso Salvador. Ele veio para isso, mas ele era um cara muito reservado. Então, ele falava assim, ele como Deus que ele conhece a natureza humana. E ele falava assim, não fale, né, o que aconteceu aqui, não comente, não espalhe. Mas ele falava isso sabendo que a pessoa ia espalhar. Sabia, entendeu? E até eu tenho certeza que ele não acha isso ruim. Tá? Por quê? Porque isso é uma maneira de evangelizar. Isso é uma maneira de espalhar a boa nova, isso é uma maneira que as pessoas têm, e isso é do ser humano. Quando uma coisa boa, muito boa acontece com você, como é que você vai segurar isso pra você? Você quer extravasar, você quer contar pra todo mundo, isso é bom. Isso não faz mal ao seu terceiro. Desde que não faça mal, né? Só que isso não compromete a integridade da pessoa que você está falando. Isso aí. Então, quando você espalha boas novas, né, coisas boas, aí sim, isso aí é de Deus. É isso que Jesus quer e espera. Tá? Agora, quando você está espalhando mentira, está espalhando fofoca, está fazendo mentiras para agradar a pessoa só porque você não quer que a pessoa seja desagradada, tá errado, brother. Por mais que doa, você tem que falar a verdade. Aí você está fazendo a mão do marido. Aí, nega, é o capitão, é o pé de bode que tá aí falando no teu ouvido e você tá indo na falinha dele. E aí é o que Jesus fala, sua ruína será completa. Exatamente. Cairá casa sobre casa. Exatamente. E para que nossas casas não caiam, nossa casa, nosso ser, né? Isso aí. Que é templo do Espírito Santo, não caia, a gente tem que pedir esse discernimento a Deus. Para que a gente fale, expulse, porque nós temos poder. A gente pode expulsar, nós podemos fazer várias coisas. E isso são sinais de Deus. Quando a gente trabalha para o nosso Senhor, né? Quando a gente resplandece a face dele. E é isso que esse evangelho traz hoje. Entenderam? A gente é top porque a gente é filho de Deus, a gente tem poder, a gente tem que espalhar boas coisas para poder fazer pro irmão. Beleza? Beijo para vocês, fiquem com Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia!